uma saudação especial. Deus abençoe de forma muito especial, muito poderosa. É um privilégio para nós ter o apóstolo Jean aqui outra vez, né? Ele já veio aqui uma vez, no antigo endereço, né? Ele já veio aqui e nos ministrou, foi muito bom para nós. Na ocasião veio com a esposa, foi muito interessante. E mais uma vez ele aqui é muito bom, em nome do Senhor. Eu estive pertinho na sua casa agora, quase, tá vendo? Eu estava em Londres, tá? Pertinho da casa do apóstolo Jean, que é ali em Portugal, muito bom. E nós lembramos bem dele, né, meu amor? Que lá na Índia, todos os dias que nós ficamos na Índia, café da manhã, almoço, janta e hospedagem, nós pagamos por tudo isso R$300. Por tudo isso. Só, perdão, você tem razão, porque a hospedagem já estava paga. Mas só alimentação, café da manhã, almoço e janta por todos os dias, pagamos R$300. E aí quando chegamos em Londres, a gente resolveu almoçar. Entendeu? Resolvemos almoçar. E foi cobrado em euro. Foi euro ou libra? Foi euro, lá cobraram em euro para nós onde estávamos. 5 vezes mais o valor. Aí deu R$300 só aquele almocinho. Todos os dias que ficamos lá na Índia, comemos manhã, tarde e noite. Lanche para lá, lanche para cá, R$300. Mas só o almocinho, aí a gente lembrou do apóstolo Jean. É muito bom ter um homem rico aqui com a gente, é muito bom. Próspero aqui com a gente. O homem pensa em libras, euros, olha, veja que o negócio não é brincadeira. Então o privilégio dele, vamos orar e vamos abençoar esse tempo. O Espírito Santo aqui está, a tua ferramenta, teu ministro, agradecemos ao Senhor por ele. Usa ele de forma como o Senhor sempre tem feito e nos ministra com a mensagem que o Senhor tem para essa igreja, para essa noite, para esse povo que está aqui e para os que estão também nos assistindo. Declaro a bênção do Senhor sobre ele e a autoridade apostólica desse local, para nos ministrar com ousadia e intrepidez, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a majestade ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e sempre será, o Alfa, o Ômega, aquele que está entronizado entre os querubins, aquele que tudo criou, aquele que é digno de todo louvor. A Ele, para todos sempre, seja a nossa adoração, a adoração da sua igreja. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Antes de você tomar o seu lugar, dá um abraço em alguém e fala assim: que bom que você está aqui também. Pode se assentando. E essa é uma verdade que o apóstolo Nailton disse a respeito da minha riqueza, porque todo filho de Deus é rico. Isso aonde a gente vai, seja na Índia, na Inglaterra, em Portugal ou aqui no Brasil, aqui há um povo rico. Amém ou amém? Chacoalha alguém e fala aí: você é rico demais, meu querido. Por isso que é bom andar com o povo de Deus, que a gente só anda com a nobreza. Amém? É uma honra, um prazer e uma alegria para mim estar aqui novamente. Dessa vez sem a minha esposa, claro. Ela teve que ficar em Portugal tomando conta da igreja, também das nossas filhas. Atualmente nós estamos com a Giovana com 19 anos, a Ana Clara com 12. E é uma bênção. Trago aqui a saudação da nossa igreja, a Comunidade Apostólica e Profética, que está situada lá em Almada, na Grande Lisboa. Mas não só, também da nossa igreja em Londres, né? Nós começamos há 3 anos atrás, assumimos um ministério lá também, ok? Por 3 anos estivemos ali investindo. Hoje, graças a Deus, tem lá uma família pastoral tomando conta, não precisamos ir tantas vezes, né? Mas você esteve pertinho mesmo da nossa casa, foi ali ao lado, né? Então nós trazemos aqui as saudações, tanto da Daniela, minha esposa, quanto das nossas filhas, quanto da igreja. Amém? E é uma bênção poder estar aqui com vocês novamente, rever, né, principalmente nossos amigos e irmãos, né? João Betel, que está aqui, apóstolo Nailton, sua esposa, é uma bênção, né? E eu sou ruim de fisionomia e ruim de nome, mas eu amo todos vocês também.
Amém ou não amém? E hoje também em especial está aqui me acompanhando o pastor Fernando. Ele é casado com a minha irmã, não é? A gente nunca sabe o que as irmãs vão aprontar na nossa vida, não é? Mas ele é uma bênção também. Pastor Fernando, ele é pastor. Ele é pastor ali no bairro da Santa Terezinha, não é isso? Do Ministério Torre Forte, não é? Comunidade Torre Forte, amém? E ele está aqui me acompanhando, fazendo companhia, porque também eu estou dando trabalho para ele na casa dele, né? Eu falei, hoje você vai comigo em nome de Jesus, tá bom? E glória a Deus, por nós podermos estar aqui neste culto maravilhoso, nesta celebração, em primeiro lugar, ao nosso Deus, que é o único digno de todo louvor, de toda adoração, mas também como família podemos participar da mesa do Senhor, não é verdade? E é lógico que, não sei se todos nos conhecem plenamente, ou aquilo que nós estamos fazendo, eu gosto sempre de dar assim um cheirinho de todo o nosso trabalho, e daquilo que nós temos feito até aqui. Mas, quando eu tinha 23 anos, hoje eu só tenho 22, né, nós fomos para Portugal, fomos enviados pelo apóstolo Géser, em primeiro lugar para assumir a diretoria da missão Shekinah em Portugal. Depois de 5 anos, Deus nos direcionou a começar uma igreja, então nós nos desligamos da missão, porque não era viável um pastor de uma igreja ser diretor da missão Shekinah. E aí andamos desde 2002 até 2006, sem paternidade, sem cobertura, trabalhando arduamente na igreja. Enquanto isso, Deus estava trabalhando na restauração dos 5 ministérios, no levantar dos apóstolos desta nação. E então, em 2006, nós voltamos debaixo da paternidade, né, daquele que foi sempre o nosso pai, o apóstolo Géser, foi quem nos ungiu a pastor, foi quem nos enviou, foi quem nos fortaleceu ministerialmente. Então não fazia sentido ter outra cobertura ou outra paternidade para as nossas vidas. Então em 2006 nós voltamos, mas agora como pastores de uma igreja e fazendo parte da rede apostólica da aliança, por isso somos da mesma família. Amém ou amém? Você tem família em Portugal, você tem família em Londres, você tem família no Japão, você tem família no Chile, você tem família nos Estados Unidos, você tem família em vários lugares, e aonde nós passamos. Nós dizemos sim que nós temos uma família muito grande, de quase 100 igrejas espalhadas pelo mundo, e é uma bênção porque falamos a mesma linguagem, servimos o mesmo Deus e estamos na mesma visão. Isso é que é tremendo. Amém? Você crê nisso? Amém. Então pronto, quando precisar de um cantinho, estamos lá em Portugal para te receber, tá bom, querido? Glória a Deus por isso. E ao longo desses 22 anos que nós estamos, vai fazendo a conta aí que você chega na minha idade, né? Ao longo desses 22 anos que nós estamos em Portugal, temos desenvolvido um trabalho, não só através de representar toda a missão Shekinah, mas principalmente de também estabelecer o reino de Deus e esta visão apostólica e profética, de guerra espiritual, de cura interior, de libertação. E temos vindo fazer esse trabalho num território diferente da Índia ou da Ásia, vamos colocar assim, aonde o sincretismo religioso é muito forte, onde a adoração a centenas e milhares de deuses são extremamente forte nesses países e nesse continente. Nós vivemos uma realidade completamente oposta no continente europeu, aonde, apesar de vivermos num país considerado católico, né, grande parte da população hoje já não quer saber mais de Deus, né? E população evangélica, para você ter uma ideia, desde que eu cheguei em Portugal há 22 anos atrás, continua a mesma porcentagem, né? Não chega aos 3%. E Portugal é o paraíso da Europa no que toca, né, mundo evangélico. Porque quando nós vamos para a Espanha é 1,5%, França é 0,5%, onde a maioria já começa a ser o islamismo. E Inglaterra, onde nós temos também uma igreja, apesar de ser considerado um país cristão, nós temos nos apercebido que cada vez mais o islamismo tem dominado
aquela nação. Hoje, por exemplo, o prefeito de Londres, ele é muçulmano, e há bairros completos em Londres que nem a polícia mais consegue entrar, porque ele está totalmente dominado pelos islâmicos e pelos muçulmanos. E antes de vir para o Brasil, nós recebemos uma pessoa na nossa igreja em julho, estava nos visitando, e ela disse que há 3 anos atrás passou em nossa igreja, e desde que nos conheceu começou a orar para que nós conseguíssemos implantar uma igreja como a nossa, lá na cidade dela. Passaram os 3 anos, ela voltou a nos visitar, eu não sabia disso, e ela veio ter comigo e falou: olha, você, há 3 anos atrás eu estive aqui, você orou por mim, você orou por um amigo meu que aceitou Jesus, hoje ele é cristão, e eu, desde aquela altura, eu comecei a orar pela sua igreja, pela sua vida, para que você conseguisse levar esse trabalho que você tem aqui em Portugal lá para a minha cidade. E eu pensando que fosse ali do lado, não é? Ou alguma cidade de Portugal. E eu falei: onde é que você mora? E ela falou: eu moro em Gotemburgo, Suécia. E eu falei: na Suécia? Pronto. 3 anos já que você está orando? Eu falei: amém. Então, já que você está orando, em setembro eu vou lá te visitar. Eu vou saber o que é isso, né? O que é a Suécia em si. Estudei um pouquinho antes, descobri que a Suécia também é um país que ainda vive na monarquia, também é considerado um país cristão também. Mas quando eu cheguei lá, naquele final de semana, essa mulher que nos recebeu, essa família que nos recebeu, ela preparou um tempo onde ela trouxe vários jovens, desde os seus 13, 14 anos até os seus 25, 26 anos. Havia na casa dela naquele dia 16 jovens para estar conosco, para nos ouvir, porque nós estávamos indo para Portugal, para a Suécia. E eu fiquei muito animado com isso. Falei: olha, grande receptividade, estamos chegando aqui, quem sabe Deus quer realmente que a gente faça algo aqui nesta nação. Mas aí, quando nós começamos a conversar com eles, alguns deles eram filhos de brasileiros, falavam ainda o português, porque o sueco não parece com nada, não parece com inglês, nem francês, nem alemão. Aquilo ali é uma língua dos vikings, eu não sei o que é aquilo na verdade. Mas, conforme nós fomos conversando e entendendo um pouco a realidade daqueles jovens, nós começamos então a descobrir que todos eles cresceram dentro da igreja. Pequenininhos foram para a igreja porque os pais se converteram. Agora eles estavam uns com 14, outros com 25, e todos eles fora da igreja. Mas não apenas fora da igreja, com uma convicção também, de que Deus não existe, de que a palavra de Deus não vale nada. E eu fiquei assustado com aquilo. E eu vi o desespero daquela mulher que foi nos visitar, porque ela se apercebeu de que realmente a Suécia ela está sendo dominada, não só a Suécia, mas todo o continente europeu, pelo secularismo, como também pelo darwinismo e entre outras questões que excluem totalmente Deus da vida, onde colocam a palavra de Deus como algo que não tem valor algum, a não ser como um simples livro, e essa tem sido a nossa realidade. Quando saímos da Suécia, passamos em Londres para visitar ali a nossa igreja, os nossos pastores. Um jovem veio ter comigo, porque a igreja, os outros jovens estavam preocupados com ele, falando que você precisa falar com ele. E quando eu fui falar com ele, ele me disse: pastor, eu estou aqui porque a minha mãe tem me obrigado. Ele tem 17 anos e cresceu dentro da igreja também. Eu estou aqui hoje na igreja porque a minha mãe tem me obrigado a vir, mas para mim Deus já não faz mais sentido, a palavra de Deus não faz sentido para mim, eu já não consigo crer em nada. E ele não é o único caso que nós temos visto na cidade de Londres, das famílias que chegam lá muitas vezes convertidas, ou muitos que se convertem de lá, e as crianças pequenininhas participam de toda a vida da igreja, mas já aos 9, 10, 11 anos começam a receber uma outra doutrina, ou um outro pensamento, vou colocar aqui, uma outra ideia. E esta ideia, ela se torna difícil muitas vezes de se combater através de argumentos lógicos. Por quê? Uma criança ou um jovem na Europa, hoje eles passam cerca de 6 a 8 horas por dia na escola, de segunda a sexta-feira, e nós só conseguimos ter no máximo 2 ou 3 reuniões por semana, e nem todas essas reuniões estão centradas neles.
E aí então nós começamos a perceber e a descobrir que há uma geração na Europa de jovens e adolescentes que estão cada vez mais perdidos, desorientados, sem esperança na vida, porque quando não tem o Evangelho, não se tem esperança nem nessa vida, nem na porvir. E as famílias, os adultos desesperados, mas ao mesmo tempo encalacrados nas suas vidas profissionais e nos seus desesperos para sustentar os altos custos que têm, para conseguir juntar talvez algum dinheiro para resolver alguma situação aqui ou até mesmo lá onde eles vivem. Realmente a Europa tem sido um continente e um campo necessitado da manifestação da glória e do poder de Deus. Nós temos, irmãos, muitas vezes que encarar esta realidade que não é fácil, porque a gente sabe, nós como pessoas que foram enviados do Brasil, eu digo aqui como missionários que saímos desta terra para tocar outras nações do continente europeu, para nós muitas vezes não é fácil, porque vem aqui ao Brasil um missionário da África, e então ele mostra umas crianças todas magrinhas, sujinhas, e todo mundo fica compadecido, e vamos ajudar nesse trabalho missionário na África, que também tem necessidade. Sim, também tem necessidade. Mas ao contrário da Europa, já tem países que têm 16%, 20%, 25% da população cristã. Aí chegamos nós da Europa, não podemos mostrar criança suja, não podemos mostrar pobres, porque dificilmente a gente vai encontrar, mas a necessidade tem sido Deus na vida do europeu. E nós estamos falando de um continente que pagou um altíssimo preço no passado para que nós hoje fôssemos o que somos. A própria Suécia, irmãos, enviaram seus primeiros missionários a todo o Nordeste brasileiro, a toda a região do Nordeste brasileiro para implantar igrejas, implantar escolas. Inglaterra, nós sabemos que os alemães, todas essas nações enviaram pessoas, missionários, e investiram não somente na implantação de igrejas, mas também na educação e entre muitas outras coisas. Nós somos devedores ao continente europeu. Nós precisamos entender a nossa parte. Só que é lógico, é caro. A Europa é cara. Hoje uma família em Portugal, que é um dos países mais fáceis de se viver, hoje tem um custo de aproximadamente 2.000 euros, como disse o pastor, é quase 5 vezes o real. E o custo que nós muitas vezes temos só na nossa igreja é o que nós pagamos do aluguel da casa dos nossos pastores em Londres. Porque Londres acaba por quase que ser triplo das despesas que nós temos. Então, é lógico que não é fácil. Não é fácil, mas desde o dia em que Deus nos enviou para esta terra, diante de todas as circunstâncias, dificuldades e lutas que nós temos passado, já tivemos muitas lutas e dificuldades, mas em todas elas nós vimos a mão de Deus e a vitória vindo do Senhor sobre nós, trazendo sempre, na hora certa, no momento certo e da forma certa, a sua provisão, a sua unção, trazendo libertação, e foi poderoso. E eu sou uma pessoa que te digo aqui, te afirmo, que quem não entende, não concorda, não aceita a paternidade, eu te digo, você está perdendo o seu tempo. Porque todas as crises que nós passamos, eu sempre tive um pai presente que me trouxe uma direção. E de acordo com a direção que Deus nos dava pela boca dele, simplesmente nós, pela fé, obedecíamos, mesmo parecendo estranho. E através disso Deus mudava a nossa história. Deus revertia o nosso quadro. Deus fazia milagres sobrenaturais. Irmãos, eu digo coisas no sentido de, depois de uma crise que passamos na igreja, onde de quase 70 pessoas passamos a 12 adultos, e eu cansado, deprimido, minha esposa cansada, pensando no que nós poderíamos fazer diante de uma palavra do nosso pai, o apóstolo Gésio, que nos trouxe ali algo realmente do trono de Deus. Nós cremos e começamos a avançar, e o resultado é que Deus
dia após dia, semana após semana, mês após mês, começou a mudar a nossa história. Não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia, porque eu tenho certeza que Deus estava ali testando também a nossa fé e a nossa fidelidade no meio disso tudo. E o resultado é que, irmãos, nós conseguimos fazer coisas que quando nós tínhamos 70, 80 pessoas na igreja, nós não conseguimos fazer. Nós concluímos uma obra que ficava atrás da nossa casa, no valor aproximado de 25 mil euros, com apenas 12 pessoas na igreja. E o que é tremendo no meio disso tudo é que nenhum daqueles que estavam dentro da igreja haviam colocado o dinheiro de empréstimos ou coisa do tipo, não. Simplesmente Deus usava eles através da sua fidelidade, através da sua honra, mas também através do seu testemunho, para trazer outras pessoas que queriam investir em nós. Aleluia. E aí então, logo quando nós inauguramos esse espaço, como nós tínhamos 12 pessoas, eu fiz a reunião na sala da minha casa, cabia 20 pessoas. E aí então, quando nós concluímos esse espaço, já cabia quase 100 pessoas na igreja. Eu falei, olha, primeira reunião nossa foi até estranha, porque nós tínhamos um espaço, uma sala para 20 pessoas, mais ou menos isso aqui, e estavam os 12 ali, era cheio. De repente a gente tinha um espaço para 100 pessoas e só tinha os 12, ficou pequeno, ficou vazio. Mas o que é tremendo é que 2 semanas depois, nós fizemos o nosso primeiro culto. 2 semanas depois, sem ter anúncios, sem ter convites, sem ter placa, nem placa nós tínhamos para fora, de repente chegam 25 pessoas novas na igreja. Aleluia! Daí para frente Deus começou a trazer pessoas para a igreja, e nós, ao lado da igreja, o próprio senhor, o dono do lugar onde nós temos alugado, ele tinha um terreno ao lado, e eu sempre dizia para ele que o dia que uma concessionária saísse dali, nós assumiríamos aquele lugar também para a igreja. E ele nunca levou muito a sério, mas eu ficava sempre falando isso para ele. Então, no final de 2015, a concessionária resolve sair dali, e a primeira coisa que ele faz é falar para mim, e aí, você vai transformar isso numa igreja? E eu falei, eu vou transformar isso numa igreja. Só que nós estamos falando de mais uma obra de quase 30 mil euros, que era necessário ser feito para transformar apenas um telheiro sem paredes ao lado em uma igreja. Então nós, em 4 meses, 4 meses, queridos, 4 meses, eu esqueci de fazer aqui um comentário. Aquela obra, com 12 pessoas, durou apenas 6 meses. Em 6 meses, 12 pessoas construíram um salão para 100 pessoas se reunirem. E agora, nós tínhamos, claro, mais pessoas na igreja, não chegava às 100 pessoas, mas em 4 meses, nós construímos um salão ao qual hoje nós nos reunimos, e cabe, hoje, se nós quisermos colocar em todas as cadeiras, 300 cadeiras naquele espaço. Você me pergunta como é que isso tudo tem acontecido e como que tudo isso é possível. Eu te digo, não sei. Só sei que quando nós saímos daquele espaço de apenas 100 lugares, onde cabiam apenas 100 pessoas, para esse de 300, eu já sabia que na verdade eu estava triplicando o meu orçamento. E que nós precisaríamos realmente ter muita fé para conseguir fazer com que aquilo avançasse. Então nós estamos até hoje, em 2019, nós estamos nos reunindo nesse salão, e Deus tem nos dado graça, tem trazido cada vez mais famílias para a igreja, e muitas dessas famílias são pessoas que têm se convertido conosco, mas também tem chegado muito brasileiro para dar um reforço, que é bênção, amém? Mas o mais lindo no meio disso tudo é que no mesmo ano de 2015, no final, quando nós começamos a construir, Deus começa a gerar algo no meu coração. E Deus começa a falar comigo sobre esta geração de jovens e de adolescentes, porque eu me apercebia muito
a respeito de que, por mais que nós pregássemos a palavra, fizéssemos um discipulado com eles, né? E desde criança, quando chegava numa determinada altura na escola, eles começavam a levar muito forte o princípio e a ideia do evolucionismo, né? E de excluir Deus, e o darwinismo e o secularismo. E isso colocavam todos eles em dúvida, todos eles passavam por uma crise, muitos deles até abandonavam realmente a fé. E eu falei, Deus, o que é que se passa? Porque nós temos ensinado, nós temos pregado, nós temos passado para ele aquilo que nós temos, né, feito a nossa cobertura de oração. E nesse exato momento Deus começa a falar comigo a respeito de que muitas vezes nós estamos nos preocupando apenas em ensinar as escrituras para eles, se esquecendo de também levar eles a experimentar o poder de Deus. E o próprio Jesus, ele fez uma afirmação. Ele falou, errais, porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. E Deus começou a falar comigo que esses jovens, eles tinham conhecimento. Eu tinha crianças naquela altura, em 2015, a minha própria filha, com mais de 40 versículos memorizados. Já aos 12 anos tinha adolescentes com mais de 50 versículos memorizados, sabendo apresentar o Evangelho, as 4 leis espirituais. Porque o nosso trabalho com crianças sempre foi, até hoje, é muito intenso, a nível de formar neles as bases. Mas de repente eles estão precisando de algo, eles estão precisando entender que Deus os usa, eles precisam entender que Deus fala com eles estavam precisando entender que Deus usa a mão deles para curar enfermos, para expulsar demônios. E então desde o final de 2015 eu comecei a me preparar para algo que era e que tinha a ver com um grande e forte investimento na vida de adolescentes e jovens da nossa própria igreja. Na altura haviam apenas 15 ou 16 jovens, hoje nós temos quase 30 jovens na igreja. E nós colocamos, coloquei, eu vou dar um nome, preciso dar um nome, e dei o nome Ativação Jovens, vamos ativar esses jovens. Então eu levei eles para dentro da igreja, fiz um acampamento, e ali eu desafiei eles, tão simplesmente, a começarem a buscar, como também a colocar em prática o poder de Deus na vida deles, através dos dons do Espírito Santo, através da unção do Espírito Santo. E foi um final de semana muito intenso. Alguns foram batizados com o Espírito Santo naquele momento, outros foram renovados pelo Senhor e começaram a fluir nos dons. E ali nós começamos a ensinar em 2015, começamos a ensinar a respeito de cada um dos dons ao qual eles poderiam fluir livremente. E quando terminamos aquele acampamento, eu falei, pronto, vamos para a rua com eles, porque a nossa ideia era que eles pudessem ser usados por Deus, não apenas dentro da igreja, mas lá fora. Que eles pudessem utilizar os dons do Espírito Santo, né, a vidas, a outras pessoas que também não creem em Deus, que não têm experiência com Deus, e ali Deus pudesse revelar através da palavra de conhecimento, sabedoria, ou até mesmo trazer uma profecia para que aquela pessoa se convertesse. E eu falei, nós vamos agora para a parte prática, vamos para a rua. E Deus falou assim, você vai para a rua com eles, mas não vai para cá, mas você não vai na sua cidade. Eu falei, Deus, como assim? Seria tão bom, né, exercitar aqui. E Deus falou, não, você vai levar eles para um ambiente onde eles não conhecem ninguém, porque eles ainda estão aprendendo como que é fluir, e aqui eles vão encontrar amigos, aqui eles vão encontrar familiares, eles vão ficar constrangidos. Então vai para um lugar onde eles não conhecem ninguém. Então eu liguei para algumas igrejas na cidade do Porto, que fica a 350 quilômetros da nossa igreja, da nossa cidade, e falei para esses pastores que eu tinha um grupo de jovens que queria uma oportunidade para nós podermos estar ministrando, tanto evangelizando na rua, no lugar onde eles quisessem nos levar, mas expliquei que tipo de evangelismo que é, não era de panfletagem, porque senão eles nos enchem de folheto, né? Uma carrada de folhetos, não era essa a ideia. Então eu expliquei o tipo de evangelismo e falei, e à noite vocês preparam um culto, onde nós vamos estar ministrando a respeito de cura, de batismo com o Espírito Santo, unção com o Espírito Santo. E aí então esses pastores, é lógico, a primeira pergunta que eles nos faziam era, quanto que isso nos vai custar? Era essa a primeira pergunta sempre, mas quanto que vai ser isso?
E eu então disse, isso não vai custar nada, porque cada um desses jovens, além de estar dedicando as suas férias para servir no reino de Deus, eles também estão levantando recursos com os seus pais e eles, entre eles mesmos, para cada um custear tanto a sua viagem, a sua hospedagem, sua alimentação. Nós não queremos dar trabalho nenhum para nenhuma igreja. E aí o pastor ficou animado, falou, então pode vir. Então vocês podem vir, né? E nós fomos, e durante 6 dias nós estivemos com 3 igrejas que não pertencem à rede, não estão ligadas a nós, a não ser como uma igreja do reino de Deus. E estivemos nessas 3 igrejas, mas o que é mais tremendo é que enquanto nós íamos para lá e fomos de comboio, quem não sabe o que é comboio, é um trem, não é o trem do mineiro, ok? Não é o trem do mineiro, sabe? Tem mineiro aqui? Ah, foram tudo para Portugal. Está cheio de mineiro em Portugal. Então nós fomos, e durante a viagem, né, eles começavam a receber de Deus instruções. Um chegou para mim e falou, pastor, eu vi uma praça assim, 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 assado. Eu falava, guarda isso contigo. E vinha outro e falava, pastor, Deus me deu uma visão de uma pessoa com uma roupa, a camisa era cor tal, e tinha uma sacola. Eu falei, guarda isso contigo. Pastor, eu vi algo, um estabelecimento, né, e tinha essa cor assim, assim, assado. Guarda isso contigo. E nós não sabíamos aonde nós íamos, porque os pastores daquelas igrejas queriam nos levar nos lugares em que eles achassem melhor para fazer o evangelismo. Mas o que era mais tremendo é que quando nós chegávamos no lugar, era exatamente a praça que o rapaz tinha dito, que tinha um estabelecimento que o outro tinha visto. De repente passava aquela mulher com aquela roupa que o outro havia visto. Desde essa altura para cá, nós temos dedicado sempre as nossas férias escolares, os nossos jovens, tanto da Páscoa, que são 2 semanas, quanto as férias grandes, que a nossa acontece em julho e agosto. Eles têm dedicado para servir a Deus em algum lugar. Então nós já tivemos na cidade do Porto, abençoando 3 igrejas, estivemos no interior de Portugal, na cidade de Castelo Branco, estivemos na parte do Algarve, abençoando mais 3 cidades, e Deus nos deu a graça de podermos ir 2 vezes a Londres, sempre com 22, 25, 28 jovens em cada uma dessas cidades. Tudo sempre eles juntando seu dinheirinho, fazendo a sua poupança, pagando toda a sua despesa para abençoar o corpo de Cristo em algum lugar. E um dia alguém me perguntou, pastor, para que você faz tudo isso? Só para você ter uma ideia, nós fomos a última vez para Londres. O custo de todos os jovens saiu aproximadamente 17 mil euros, o conjunto de todos os jovens. E um jovem, uma pessoa na minha igreja perguntou, por que você faz isso? Né? Se nós temos as nossas próprias necessidades aqui, tanto dinheiro muitas vezes para ir lá, né? O que é que nós vamos ganhar com isso? Não sei porque ele era brasileiro, apesar de estar em Portugal, mas ele fez essa pergunta, não sei se tem a ver com o que é que nós vamos ganhar com isso, não tem nada a ver não, né? É ele que tinha problema mesmo, né? O que é que nós vamos ganhar com isso? E eu falei para ele exatamente o seguinte, eu falei, em primeiro lugar, nós estamos fazendo isto porque Deus falou para nós fazer isso. Amém. Primeira coisa, nós estamos fazendo algo que é obedecer a Deus. É obediência a Deus. Segundo lugar, é que estes jovens, eles precisam ter esta experiência com Deus. Eles precisam ser marcados e entender que Deus não usa eles só dentro de 4 paredes. Deus usa eles tanto em Portugal, na Inglaterra, né, ou qualquer outro lugar que eles estejam, qualquer cidade onde eles estejam, Deus usa eles. E por fim, aí eu parei ele e comecei a falar para ele, você viu essa família que chegou na igreja? Ah, vi. Você lembra quando é que ela chegou? Ah, não lembro. Você viu aquela outra família, quando é que ela chegou? Ah, eu vi, mas não lembro quando. E eu comecei a mostrar para ela, todas as vezes que nós saímos para uma ativação jovens, quando a gente volta, tem famílias novas na igreja. Porque quando nós semeamos, o Senhor vem e traz a colheita. Tem sido essa a batalha que nós temos travado constantemente.
constantemente, quando eu falo que nós estamos em Portugal, não é apenas para estabelecer uma igreja local. Nós estamos ali para trazer transformação sobre a nossa cidade, mas também sobre a nação e sobre todo o continente europeu. E nós temos visto isso, que é realmente sair das quatro paredes e realmente poder unir os esforços e ativar aquilo que Deus nos tem dado. Porque eu te digo, irmãos, nós da Rede Apostólica Aliança, você que faz parte dessa igreja, Deus tem lhe dado tanto do apostólico e do profético, e isso não pode mais ficar parado aqui nas quatro paredes. Você precisa entender que talvez Deus não vai usar vocês só para tocar cidade de Tiradentes, Guaianazes. Deus vai tocar você para tocar o outro lado da cidade. Talvez Deus levante você com uma caravana para tocar o Rio de Janeiro. Talvez Deus quer que você vá e toque Minas Gerais. Talvez Deus te levante com uma unção apostólica e profética nessa noite para tocar o Brasil em cada um dos seus estados. E você precisa entender que não é outros que vão fazer. E você precisa entender que não tem a ver com aquilo que você vai ganhar, mas é aquilo que Deus já fez com que nós ganhássemos. Nós precisamos começar a perceber, a entender que Deus não está nos colocando nos lugares, não está nos levando para a Índia, para a Ásia, para o Japão, para o Chile, para os Estados Unidos como uma rede. Não, nós não estamos indo para esses lugares simplesmente porque tem alguém lá ou porque... Não! Há uma unção sobre nós. E como corpo de Cristo nós entendemos que cada parte do corpo tem a sua função. E essa função é necessária para abençoar muitas vezes todo o restante do corpo. Pergunta para a pessoa que está dizendo, você está entendendo? Por isso é lógico. Nós precisamos sim olhar para os nossos desafios aqui dentro, mas muitas vezes a nossa grande e abundante colheita vem quando nós estamos olhando os desafios lá fora. Meu Deus! Você está entendendo o que eu estou falando? Por mais difíceis que sejam, quando eu te falo aqui a respeito de pegar um grupo de 22 jovens como nós fomos a última vez para Londres, o custo de cada jovem saiu por volta de 650 euros, o salário mínimo em Portugal é 590. Você já parou para pensar o que é uma família abrir mão de 650 euros para investir no seu filho, para que ele possa ir para outra nação? Não é passear, não é fazer turismo, é ir lá tocar vidas, é ir lá e operar e ativar outros jovens, e experimentar o poder de Deus, o milagre. Quando nós chegamos em Londres, a primeira vez que nós fomos a Londres com este desafio, as igrejas de Londres sempre faziam uma pergunta: mas eles falam inglês? Eles falam inglês? Graças a Deus, em Portugal a educação é boa e a maior parte dos jovens, eles já com 14, 15 anos falam fluentemente o inglês, mas sempre tem aqueles que têm mais dificuldade. E eu sempre falei, olha, eles falam inglês, a maioria fala fluentemente o inglês, mas é assim, o nosso Deus está mandando vir para cá e com certeza se precisar de línguas, Deus vai dar. E uma das jovens que foi conosco, ela não sabia falar inglês, tinha extrema dificuldade para falar, e Deus colocou no coração dela abordar uma jovem, tinha que ser ela, e ela falou que quando ela se aproximou, ela abriu a boca e começou a desatar o inglês como ela nunca viu na vida dela, e ela evangelizou em inglês aquela pessoa, ela aceitou Jesus. Se você for falar com ela hoje, ela não fala inglês. Sabe o que nós começamos a ver no meio dos nossos jovens? Coisas que eu já não via há muito tempo. Eu cresci dentro de uma igreja, o João Betel sabe, que era muito forte o fluir de Deus, onde quando um começava a orar em línguas, o outro interpretava do outro lado do salão. E eu falei, meu Deus, quanto tempo que a gente não via isso, e de repente nós estamos ministrando os dons do Espírito Santo, este ano todo, através da renovação dos dons, e a gente encontra a interpretação de línguas e fala, Deus, e aí? Esse dom, cadê? Onde ele foi parar? Deus começou a ministrar no meu coração e falou assim, ele está tão ativo quanto lá atrás, hoje.
Só que vocês muitas vezes deixam para trás os melhores dons. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E eu peguei, então marquei um outro acampamento com esses jovens e comecei a ministrar para eles de novo e comecei a falar, olha, hoje nós vamos aqui permitir com que Deus flua através desses dons. Irmãos, foi tremendo nós vemos Deus usando aqueles jovens, não só orando em línguas, mas com interpretação de línguas. Eu falei, olha, é só a gente querer. Você percebe? Fala para a pessoa que está falando, é só você querer. Deus vai te usar. Deus vai te usar com cura, Deus vai usar com milagres, Deus vai usar com interpretação de línguas, Deus vai te usar com profecia, com palavra de conhecimento, de sabedoria. Basta você se disponibilizar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado, e não é só dentro das quatro paredes, eu quero ser usado lá no meu trabalho, eu quero ser usado no transporte público, eu quero ser usado na feira, eu quero ser usado aonde eu estiver, que os dons que estão dentro de mim possam fluir livremente para transformar as famílias desta nação. E Deus vai te usar. E Deus vai te usar. Eu sei que Ele vai te usar, porque Ele já preparou este banquete para nós. Fala para a pessoa que está ao seu lado, a mesa está posta. Mas muitas vezes nós estamos duvidando dessa mesa que Ele colocou para nós, que está disponível para nós. Muitas vezes até nós já estamos comendo dela, mas não confiamos nela. Abre aí a sua Bíblia, ou me acompanha aqui, eu creio que o irmão vai colocar aqui para nós. Salmo 78, versículo 18 a 25. Salmo 78, versículos 18 a 25, o salmista, ele diz: e tentaram a Deus nos seus corações, exigindo o alimento mais apetitoso ao seu paladar. Eu vou colocar aqui, olha, pedindo comida segundo o seu apetite, diz a minha tradução. E aqui começa muitas vezes a problemática da igreja, que ela só quer comer aquilo que lhe interessa. Ela quer comida segundo o seu apetite. Ela não quer aquilo que muitas vezes Deus já está liberando. Certo? Mas o nosso Deus é misericordioso. E diz ainda aqui, que também falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Quero aqui trabalhar com você desde já algumas coisas que o Espírito Santo ministra em sua vida hoje de uma forma tremenda. Eu sei que você já está preparado, porque Deus mesmo louvor, durante toda esta adoração que está ocorrendo continuamente, Ele já vai preparando você para receber isso. Irmãos, a gente olha para um texto como esse e muitas vezes criticamos Israel, criticamos a nação que experimentou coisas tão miraculosas de Deus e viu coisas tão poderosas, mas muitas vezes nós estamos como eles, duvidando daquilo que Deus pode fazer. Talvez hoje nós estejamos aqui, olhamos a nossa volta, olhamos a situação da nossa casa, da nossa família, olhamos a nossa cidade, as problemáticas da nação, e olhamos e contemplamos apenas, parece que um grande deserto, falta algo. Por mais que nós vejamos a multiplicação de igrejas na nação brasileira, e isso é uma coisa que nos faz lá, nós que estamos lá fora, nos faz muita confusão, né? Porque quando eu venho para cá, eu vejo, irmãos, muitas vezes porta sim, porta não tem igreja. É verdade ou não é? Lá no seu bairro, assim, lá perto onde você mora, onde a gente passa está cheio de igreja. Nós já ouvimos falar de cidades inteiras, né? De cidades que já chegam a ultrapassar 50% da população evangélica aqui no Brasil. Não sei se é verdade, mas você pode me confirmar isso, se sim ou se não. Outras estão com 40%, 45%. Mas ao mesmo tempo nós percebemos o aumento da corrupção, o aumento, né, da malignidade, da bandidagem. E a gente pergunta: Senhor, o que é que a tua igreja está fazendo? O que está
falo cidade cristianizada, eu não estou falando de ter a maioria evangélica, eu estou falando de cidades que absorvem e vivem os princípios da palavra de Deus, porque os seus prefeitos, os seus líderes, eles próprios tomaram a decisão de fazer cumprir a palavra na sua cidade, no seu bairro. E aí muitas vezes, irmãos, nós olhamos para tudo isso e percebemos de vez em quando num canto, no outro canto, uma família cristã, outra família evangélica, nós percebemos eles utilizando uma expressão muito parecida como essa: ah, será que um dia, Deus vai mudar a sorte dessa cidade, dessa nação, desse lugar? Será que Deus pode mesmo preparar uma mesa no meio desse deserto que a gente está vivendo? Muitas vezes lá dentro da sua casa você está preocupado, falando: será que Deus vai mudar a minha sorte? Será que Deus vai preparar uma mesa aqui dentro da minha casa, diante dessa bagunça que nós estamos vivendo? E muitas vezes a dúvida vem: acaso Deus pode realmente alimentar o seu povo com carne? Será que Deus pode fazer um milagre nesse que você pede, daquilo que você pensa, daquilo que você imagina? O nosso Deus é um Deus poderoso em obras, não apenas em palavras, mas também em feitos. E os seus feitos, eles são anunciados dos céus, como também na terra. Mas eu e você precisamos crer. E diz no versículo 20, que o Senhor, quando ele ouviu isto, ele se indignou. Quando o Senhor ouviu, ele ficou indignado e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel. Pelo que o próprio Senhor, quando ouviu, ele próprio, diz o versículo 22, porque eles não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Aqui tem duas coisinhas que você precisa entender. Primeiro, é preciso crer. Depois é necessário confiar. Muita gente, quando recebe a palavra profética, a direção, quando recebe a revelação, ele crê. Mas passa o tempo e a circunstância, ele deixa de confiar. Vem a circunstância, vem a má notícia, vem a problemática, e ele que creu já não confia mais. Mas o segredo de Deus é crer e confiar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você tem que aprender a crer e confiar. Apesar de tudo, de Deus ter ficado indignado, apesar de Deus ter ficado estupefacto com aquelas questões, onde já se viu Deus que havia aberto o Mar Vermelho, agora não podia preparar uma mesa para eles no deserto? Você acha que Deus, que já operou tantos milagres lá no passado e hoje ainda na nossa geração opera, Ele não pode preparar uma mesa para você lá na sua casa, na sua cidade, lá no seu trabalho? Claro que pode. Ele está fazendo isso. Por isso que eu te digo que o nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, contudo, ainda assim, no versículo 23 fala: contudo, Ele ordenou as nuvens lá em cima e abriu as portas do céu. Eu tenho certeza que hoje o Senhor, Ele abre as portas do céu para você, e Ele ordena as nuvens a derramar chuva abundante sobre a tua vida. Deus fez chover maná sobre eles, para comerem, deu-lhes o trigo dos céus. Fala comigo: o trigo do céu. É poderoso. E agora se prepara para aquilo que você vai receber hoje aqui neste lugar. Versículo 25. Cada um, não só lá, mas nessa noite também, comeu o pão dos poderosos. Cada um comeu o pão dos poderosos. Não é qualquer tipo de pão, não é qualquer tipo de trigo. Cada um deles comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida em abundância. Fala para a pessoa que está ao seu lado: da mesa nessa noite está posta. O que você vai comer dessa mesa não é qualquer pão, não é qualquer trigo, é o pão dos poderosos. Você crê nisso? Você crê nisso?
agressivas. Pão dos poderosos é necessário para aquele que precisa do poder de Deus para sobreviver. Pão dos poderosos não se dá a qualquer um, e nem em qualquer lugar, nem em qualquer momento. E o que é mais tremendo quando eu te digo que uma mesa está posta, você sabe que lá no Salmo 23 o próprio Senhor, Ele fala que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas também lá no versículo 6 Ele fala, lá no versículo 5 Ele fala que Ele preparará uma mesa para cada um de nós, na presença dos nossos inimigos, e Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice vai transbordar. Não é longe do inimigo, é na presença do inimigo. É quando o inimigo pensa que vai ter a vitória sobre você, que Deus prepara a mesa. E nessa mesa Ele coloca o quê? O pão dos poderosos. Mas também aparece aqui mais dois elementos: trigo, aparece o vinho e o azeite. O cálice transborda. O cálice não é do azeite, é do vinho. Fala comigo assim: trigo, vinho e azeite. Eu não sei se você sabe, mas esses três elementos, irmãos, eles determinam a condição em que uma pessoa está. Ele determina a condição que uma nação está. Eles determinam o estado de uma família. Quando nós lemos lá em Joel capítulo 1, versículo 10, quando Deus está falando a respeito daquilo que viria como opróbrio e vergonha sobre a nação de Israel, Deus fala que a nação está assolada. Põe lá Joel capítulo 1, versículo 10, Deus diz: o campo está assolado, a terra chora. Tudo por quê? O trigo está destruído, o moço, que é o vinho, se secou, e o azeite falta. Fala comigo: trigo, vinho e azeite. A falta destes elementos numa vida, numa casa, numa igreja, numa cidade, significa que está tudo assolado e a própria terra está chorando. Aí deixa eu te contar aqui um segredo. Na mesa que o Senhor prepara para nós hoje, Ele já colocou o trigo dos poderosos, Ele já derramou do vinho e do azeite. E você vai comer e beber nessa noite, e você vai se alimentar pelos poderosos nessa noite. Nessa noite você é ativado para viver uma outra realidade. Para que você tenha convicção daquilo que eu estou te falando, o quanto que é necessário que estes elementos estejam presentes na nossa vida, família, igreja e cidade. Eu quero que você vá comigo lá em Joel 2, versículo 18 e 19, quando Deus começa a falar a respeito da restauração de Israel. Deus começa a dizer assim: olha, que Ele teve zelo da sua terra, que Ele se compadeceu do seu povo. E o Senhor respondeu: olha lá, eis que eu vos envio, e disse o Senhor ao seu povo: eis que eu vos envio. O que é que Ele envia? Trigo e dele sereis, e não mais vos entregarei ao opróbrio entre as nações. Ou seja, estes elementos, o trigo, o vinho e o azeite, apontam exatamente para a nossa situação. Quando na minha vida tem trigo, vinho e azeite, é sinal de que eu não estou vivendo assolação, nem opróbrio, nem vergonha, nem maldição. Mas a falta desses elementos significa que eu estou precisando me assentar na mesa do Senhor para ser alimentado. Ele mesmo faz um convite, Ele fala: vem e coma, venha e beba, porque é de graça. Ele prepara a mesa, e é diante dos teus inimigos, e é nessa mesa que você come do pão dos poderosos, é nessa mesa que Ele unge a tua cabeça. Olha o azeite sendo derramado com óleo, e é nessa mesa que o teu cálice de vinho transborda. Isso eu declaro que nessa noite a tua condição vai começar a ser transformada. Por isso eu declaro que o teu estado vai mudar, não só pela tua casa, a tua família, o teu trabalho, as tuas finanças, os teus negócios, eles começam a ser transformados hoje, porque você come da mesa do Senhor.
Bíblia. Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão. Nós sabemos que o trigo representa alimento, alimento é a palavra de Deus. Aqui começa o princípio. Às vezes a gente está querendo revelação, a gente está querendo muitas vezes aí o sobrenatural, mas aquilo que você precisa mesmo é da palavra. Você precisa do conhecimento de Deus e da sua palavra. Esse é o verdadeiro trigo, esse é o pão que desceu do céu, é o pão dos poderosos, é Jesus como o centro e o Senhor da sua vida. Deixa eu começar aqui a te conduzir, irmãos, porque muitas vezes, deixa eu te falar, igreja brasileira, você não imagina o seu potencial para transformar as nações. Você não entende o quanto é que Deus verdadeiramente usa você como brasileiro em qualquer parte do mundo. Eu tenho certeza que quando você ouvir os testemunhos dos apóstolos aqui, nas próximas reuniões, você vai ver como que Deus usou a vida deles lá do outro lado do mundo. Sabe por quê? Porque Deus escolheu essa nação para tocar o mundo, para transformar um dos povos, para resgatar aqueles que são seus. Mas nós precisamos aprender algumas coisas. Nós precisamos entender que o verdadeiro pão que desceu do céu, e esse pão dos poderosos é Jesus, que é a própria palavra. Nós não podemos nos distrair com outras coisas, nós não podemos invalidar os seus princípios, nós não podemos diluir a palavra de Deus em água suja, nós não podemos misturar a verdade do Senhor. Nós temos que entender que o nosso Deus é de sim, sim e de não, não, e a palavra ela tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo, porque esse é o trigo que se manifesta no meio do deserto e que manifesta na mesa do Senhor. Nós vamos saber que Deus pode nos mandar para qualquer lado, que nós vamos estar preparados, porque a nossa fundamentação está na palavra, não nas nossas emoções ou sentimentos ou vontades. A gente não quer qualquer tipo de alimento que estamos com vontade de comer, tá vendo? Eles queriam o alimento segundo o seu apetite. Não, é aquilo que Deus quer nos dar, e o que Deus nos tem dado é muita palavra. É muita palavra, revelação pura, clara da palavra. Tem muita gente de fora, quando chega aqui, eles não entendem como é que a gente já descobriu, já revelou, já sabe. Eles falam de coisas que no seu espírito Deus já tinha ministrado. Sabe por quê? Porque Deus ama essa nação e Deus se manifesta como o pão dos poderosos. Mas muita gente não está deixando a palavra cumprir o seu efeito na sua própria vida. Infelizmente nós temos descoberto que esta nação poderosa, Brasil, e toda a sua população, mas vamos falar dos crentes, vamos falar só dos crentes hoje, deixa os outros de fora. Infelizmente nós encontramos muitas vezes uma igreja que é muito, qual que é a expressão mesmo me falaram esses dias aí? Mimimi. Você conhece algum crente mimimi? Não vieram hoje, né? Graças a Deus eles não vieram. O que adianta eu me alimentar do pão dos poderosos? O que adianta eu me banquetear na mesa do Senhor, e quando chegar diante das situações que são de confronto, que são de guerra, que são muitas vezes de brigas de temperamento, e eu, não gostei. Meu irmão, eu não vou mais na igreja, não vou mais fazer meu irmão. Cadê a palavra em você, irmão? Eu vou ficar em casa orando, eu oro a Deus, eu leio, eu assisto um pouco na internet. Vai invalidar um monte de princípio, porque Deus falou para você nunca parar de congregar. Está lá no livro de Hebreus. A palavra de Deus fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Quem não está ligado à igreja não está firmado na verdade. E a estratégia que o Satanás já conseguiu descobrir de fazer a igreja se enfraquecer é fazer ela andar nesse mimimi. Você tem que aprender a ser forte, irmãos. E eu vou te dizer uma coisa, eu sei disso porque eu estou há 22 anos em Portugal.
E lidar com o português não é fácil. Porque eles não têm essa doçura. Eles não têm esse... Não, o que é para falar é frontalmente. E não é porque ele não é porque ele te odeia, não, é porque ele é assim. E muitos brasileiros, depois do terceiro mês em Portugal, falam, não aguento essa terra. Mas por quê? O pessoal aqui é muito grosso, é muito rude. Deixa de ser menininho, sem vergonha. Aí começa a criar uma amargura. Tô aqui é só para ganhar dinheiro mesmo. Eu vou embora, eu não suporto esses portugueses. Aí dá vontade de falar igual os portugueses falam com os brasileiros lá. Volta para tua terra, ó pá. Volta para tua terra, ó pá. Porque eles estão lá comendo, bebendo daquela nação, sendo abençoados e podendo realizar os seus sonhos. Não gosto dos portugueses, porque eles são muito grossos. Irmão, você vai para a Inglaterra, ou você pode ir para os Estados Unidos, a coisa vai ser a mesma. Basta você ter uma mistura. Você pode ter o pai americano, se a mãe for brasileira ou hispana, seja lá o que for, você já não é raça pura. Parece coisa do outro lá, né? Não é? Você já não é nada, porque você tem mistura. Então, se você ainda nem pai, nem uma mãe americana ou inglesa tem, piorou. Aí você é o resto do resto. Aí chega o brasileiro, vou conquistar a Inglaterra. E o inglês olha para sua cara e fala aí, o terceiro mundo. É assim que eles nos tratam, é assim que eles nos veem. Mas aí assim, segundo o governo desse mundo, eles podem olhar para nós como muitas vezes país subdesenvolvido, terceiro mundo, mas nós sabemos o Deus que nós temos e a quem nós servimos, e Ele mesmo nos chama de reis e sacerdotes, e somos naquela terra embaixadores do seu reino. Eu tenho uma posição em Cristo Jesus. Eu posso não ter, irmãos, o curso que ele tem, o dinheiro que ele tem, a formação que ele tem, mas uma coisa eu tenho uma vocação em Deus e um chamado a cumprir. Por isso você pode entrar em qualquer lugar, se você está firmado, não em sentimentos, não em emoções, não em vontadezinhas, mas na palavra que saiu da boca daquele que vela para cumprir. Esse é o pão dos poderosos. Esse é o pão dos poderosos. Por isso que a gente chega lá realmente com unção e com poder, com autoridade. Digam o que quiser, pensem o que quiser. Nós comemos do pão dos poderosos. É Cristo e a palavra. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. E se prepara, porque talvez Deus esteja aí te preparando para te levar para algum lugar como esse. Não vai cabisbaixo pensando que você não tem potencial. Porque assim não é aquilo que você tem, mas é aquilo que você é em Cristo Jesus. Você está me entendendo? Por isso assim, Deus pode te tirar muitas vezes de um lugar e te colocar lá, assentado verdadeiramente entre os príncipes e os poderosos. E você não tem que abaixar a cabeça e pensar que você não tem valor algum. Pelo contrário, se foi Deus quem te colocou ali, é porque aqueles príncipes e poderosos não têm o que você tem. Você é necessário naquele lugar. Porque muitas vezes a igreja ela fica intimidada em trazer o trigo, que é a palavra, o pão, que é Jesus, para um determinado tipo de população. Eu costumo falar isso para a minha igreja. Você não tem problema nenhum em falar para a sua colega, que também é diarista, que fala aqui, não é isso? Você não tem problema em evangelizar uma diarista. Você não tem problema em evangelizar, às vezes ali o colega, mas e o teu chefe ou o teu patrão? Não posso. Cadê os médicos no nosso meio? Cadê os advogados? Cadê os juízes? Eles estão precisando do pão que você tem. Mas muitas vezes você pensa que o evangelho e o pão a gente só vai distribuir aos pobres. Deixa eu te contar um segredo. Jesus sempre falou que os pobres vão estar sempre no nosso meio. A gente não precisa nem evangelizar, eles vêm automático. É automático.
Então a gente tem que se preparar, tem que se esmerar. Está percebendo para quê? Para ganhar um empresário, para ganhar, né, aquele diretor de um banco, para ganhar aquele que é um juiz, aquele que é um prefeito, um político. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você tem o pão dos poderosos, querido. Pão esse que ele não tem. E o que é mais tremendo é que eu vejo a identificação que o próprio Jesus, que é pão, que é trigo, quando eu penso em trigo, eu penso em pão. Eu vejo Jesus também falando de nós como trigo. Ele conta a parábola do trigo e do joio e ele fala, os filhos do reino é o trigo. É ou não é? Fala a pessoa que está falando, você também é trigo. A palavra é trigo, Jesus é pão, você é trigo. Jesus olhou para Pedro e falou para ele assim, Pedro, Satanás pediu para te federar como trigo, mas eu intercedi por você. Logo, entenda algo, tem muita gente que não vai ler a Bíblia escrita, mas ele vai ler você, porque você é trigo, e você vive a palavra. Jesus é real na sua vida. Quando você se assenta nessa mesa para comer o pão dos poderosos, tem duas coisas que acontecem, né? Lemos lá no Salmo 23, versículo 5. Ele unge a nossa cabeça com óleo, ele faz o nosso cálice transbordar. Porque esses três elementos, eles sempre andam juntos. Se eu tivesse mais 3 horas, eu falava sobre o vinho para você. Se eu tivesse mais 5 horas, eu falava também do azeite. Mas vamos lá, você é esperto, você é inteligente. Amém ou não amém? Amém. Jesus pegou o pão e falou, este é o meu corpo. É verdade ou não é? O que era aquilo ali? Era trigo. Ele pegou o trigo, pegou aquele pé e falou, este é o meu corpo, que será moído por causa das vossas transgressões. Amém ou não amém? Logo a seguir, o que ele pega? O cálice. O cálice do quê? O cálice da nova aliança feita no meu sangue. Era um cálice de vinho. Logo, aquele vinho está falando a respeito do sangue de Jesus e daquilo que o sangue de Jesus provocou em nós. Irmãos, desde que eu comecei a celebrar a festa bíblica como deve de ser, um dia eu fiz uma celebração, já há 5 anos a gente celebra a Páscoa como deve de ser na igreja. Eu descobri que numa celebração de Páscoa, comemorada pelos judeus, eles têm 4 cálices. Número só, 4 cálices de vinho. O primeiro se chama cálice da santificação. E eles bebem aquele cálice logo de entrada porque eles sabem que é só o Senhor que pode santificar eles. E eles não podem participar de uma festa santa sem antes se santificar. Então eles bebem o cálice da santificação. Nós também sabemos que é só o Senhor que pode nos santificar. Amém ou amém? Amém. O segundo cálice que eles bebem chama-se cálice da libertação. Para lembrar de como Deus tirou eles com o braço estendido e mão forte do Egito. Para transmitir à próxima geração que o Deus deles, é o nosso Deus, tirou eles das mãos de Faraó e da escravidão do Egito. Então eles bebem aquele cálice para poder trazer a memória. Páscoa, irmãos, nada mais é do que trazer a memória a libertação de um povo. Lógico, hoje a gente sabe como que é que vem a verdadeira libertação, vem através da morte e ressurreição de Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal e pelo seu sangue nós temos a santificação, mas também a libertação. Mas aí eu descobri algo ainda mais poderoso. E quando Jesus estava tomando a ceia com os seus discípulos, não era a ceia, era a Páscoa. Essa Páscoa, com estes cálices, Jesus não pegou qualquer cálice para falar, este é o cálice da aliança. Não foi o primeiro, não foi o segundo, foi o terceiro cálice. E quando ele pega o terceiro cálice, ele pega e fala, este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Sabe qual é o nome desse cálice? Cálice da redenção. É por isso que nós podemos declarar que o nosso Redentor vive, que Ele é o nosso Redentor, Ele é aquele que nos salva, nos pode redimir totalmente, plenamente. Foi esse o cálice que Jesus falou, este é o meu sangue. Olha que coisa linda. Sabe o que eu estou falando? Estou falando de vinho. Vinho traz, o cálice que transborda. Sabe por quê? Porque vem santificação, vem libertação, vem redenção. Vem tudo, transborda. Ainda tem um quarto cálice. E quando você estuda plenamente a respeito daquele momento de Jesus com os seus discípulos, você vai descobrir que ele não bebeu o quarto cálice.
Naquela Páscoa ele não bebeu o quarto cálice. Irmão, se você parar para pensar, ele fala assim, olha, não beberei mais do fruto do fruto desta vide, até que se cumpra no reino. Aí você acha estranho porque ele está falando que ele bebeu. Ele fala que não vai beber, mas ele bebeu. É porque ali são 4 cálices. E o cálice que ele falou que ele não iria beber era o quarto cálice. E ele não bebeu. Este cálice, sabe qual é o nome dele? Cálice da restauração. E fala a respeito do dia que nós vamos nos encontrar com ele lá nos céus, onde todas as coisas estarão plenamente restauradas. E aí eu te digo, sabe por que ele não bebeu esse cálice? Sabe por quê? Só se mais de 10 pessoas levantam a mão, senão eu não falo. Ele não bebeu esse cálice porque a família não estava completa, faltava você. Percebe isso? Faltava eu e você lá. Então ele deixou para beber esse cálice um dia, em que ele voltar, e a sua igreja subirá com ele, e juntos beberemos do cálice da restauração. Está entendendo o que está acontecendo nessa mesa que está posta aqui para você? Essa mesa ela está posta com salvação, ela está posta com libertação, ela está posta aqui com santificação. Ela é o pão, ela também tem o pão dos poderosos, que é o próprio Cristo. E é tão tremendo, irmãos, porque tudo isso é o que acontece na nossa vida. Todo mundo teve um encontro com Jesus, primeiro comeu do trigo. É verdade ou não é? Você ouviu a palavra, aceitou pela fé em Jesus como Senhor, você comeu do trigo. E aí então o sangue começou, o vinho começou a fazer o efeito. Santificação, libertação, redenção completa. Aí eu vou te contar uma coisa que eu descobri. Tem muita gente que depois de comer do trigo, ele entra nesse processo de santificação e no meio do caminho ele desanima e desiste. Ele vai embora, ele fala, não consigo. Tem muita gente que ainda vai, come do pão, do trigo, aceita Jesus, começa o processo da santificação, ele começa a passar pela libertação, já fez 7 semanas de libertação, umas 15 vezes. E aí depois de 15 vezes ele fala, não vai dar, não consigo, pastor, não aguento mais, vou embora. Perde a fé, abandona Deus, volta para os pecados. É só em Portugal que acontece isso, eu posso? Não, mas... Entende algo hoje? Quantas pessoas você já viu iniciando um processo de santificação, de cura interior na sua vida? Já passaram por libertação e hoje estão pior do que antes. Eu conheço um monte. E quando eu comecei, irmãos, a entender isso numa simples celebração de Páscoa, eu percebi que assim, o segredo está no cálice da redenção, irmãos. Porque o nosso Redentor, ele não quer ser só Salvador, ele quer ser Senhor. Amém. E o próprio salmista dizia, o que darei ao Senhor pela minha salvação? O que ele fala? Beberei do cálice da salvação, que é este cálice, o terceiro cálice. Muita gente não quer beber esse cálice, de fazer de Jesus realmente ser o centro, o Senhor da sua vida. Ele não está disposto a abrir mão do pecado, da vida fútil que ele levava, antiga. Ele não quer abrir mão do seu conforto, ele não quer muitas vezes dar os passos de obediência que tem que dar. Ele quer que Jesus pague as suas contas, resolva os seus problemas, abra umas portas para ele, mas ele não quer que Jesus seja Senhor. Você precisa beber do cálice da redenção, querido. Você precisa realmente fazer de Jesus o Senhor da sua vida, o centro da sua vida. Essa mesa está posta para você. Mas o que é tremendo é que quando o apóstolo Paulo fala para nós que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo, ele já está falando de um aspecto bastante interessante. Eu já bebi o primeiro cálice da santificação. Eu já bebi o segundo cálice da minha libertação. Eu já bebi o cálice agora da minha redenção. Irmãos, 3 copos de vinho já dá para subir um pouco. Aí Paulo fala, você tem que sair agora do vinho e ir para o azeite. Para de se embriagar com vinho, porque o último cálice você vai beber lá no reino só. E você tem que estar sobriamente
sóbrio. Por isso você tem que se encher do Espírito. Não é só trigo, não é só vinho, mas também você tem que ser cheio do azeite. E o azeite o que é? A unção do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo fluindo entre nós. Então eu quero que você entenda, irmãos. Nós hoje ceamos, quando você estiver ceando, você está ali dentro do cálice da redenção. Percebe? Mas ao mesmo tempo Deus está te santificando e te libertando plenamente, para que um dia você possa beber desse cálice da restauração com Ele lá. Mas enquanto a gente não bebe esse cálice, nós temos que nos encher do Espírito. Nos encher do Espírito. Nós precisamos ser cheios do azeite do Senhor. E aí eu te digo alguma coisa que é bem importante. Quando tem o trigo, quando tem o vinho e o azeite na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua nação, é sinal de que o opróbrio foi embora e que você está começando a viver já a abundância do Senhor. Eu quero, antes de orar por você, eu quero só concluir com esse trecho da palavra de Deus, que nos explica muito bem o que esses elementos vão fazer na nossa vida. Salmo 104. Versículo 13 até o 17. Diz assim, palavra de Deus. Está preparado? Amém. Está preparado? Amém. Diz que o Senhor, lá das suas altas moradas, Ele começa a trazer a abundância e a fartura sobre toda a terra. Veja bem, da tua alta morada regas os montes, a terra se farta do fruto das tuas obras. Deixa eu falar uma coisa, ó. A terra se farta do fruto das obras do Senhor, que está nos seus altos montes, regando, está lá regando os montes lá da sua alta morada. Talvez você não esteja se apercebendo, mas Deus está agindo agora. E onde você está, talvez você não se aperceba, mas Deus está agindo ao teu redor. Você muitas vezes está tão distraído com os teus problemas, com as tuas dificuldades, com as tuas lutas, e você não está percebendo que Deus está agindo à tua volta, ao teu redor, aonde você está. Ele lá da sua alta morada, Ele está regando os montes, e Ele está apartando a terra com o fruto das suas obras. Você precisa se envolver com o Senhor naquilo que Ele está fazendo. O problema de muito crente é: Senhor, vem abençoar aqui a minha obra. Venha abençoar o que eu estou fazendo. Venha abençoar. Irmãos, Deus já está fazendo a sua obra. A gente é que tem que se envolver nela. Eu não tenho que chamar Deus para vir andar onde eu estou querendo fazer. Não, eu tenho que andar onde Ele já está fazendo. Deus já está fazendo grandes coisas neste lugar, neste ministério, nessa casa. Por isso muita gente está perdendo tempo, correndo atrás e chamando Deus. Deus fala: não, eu já escolhi a minha casa, eu já escolhi o meu lugar, eu já sei aonde as minhas obras acontecerão. E aí olha só que tremendo, vamos lá, versículo 14, ele diz assim: fazes crescer erva para os animais, a verdura para o uso do homem, de sorte que da terra tire o alimento. E que alimento que Ele dá? O vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que lhe fortalece o coração. Deixa eu te contar algo aqui. Pessoal, irmão, põe o próximo versículo aí, só o próximo, vem. Saciam-se as árvores do Senhor. Deixa eu perguntar, tem carvalho de justiça aqui? Tem carvalho de justiça aqui? Saciem-se as árvores do Senhor, carvalhos de justiça. Hoje o vinho, o trigo, o azeite é para você. É para você sair saciado, alimentado. Até os cedros do Líbano que Ele plantou se saciará do vinho, do trigo, do azeite. Sabe por quê? Porque você terá em abundância. Agora deixa eu dizer o que vai acontecer com você. Volta lá para o versículo anterior. Olha o que vai acontecer com você.
quando você realmente beber do cálice do Senhor, quando você realmente beber deste sangue precioso que é o vinho, olha o que Deus vai fazer com você. Em primeiro lugar, Ele vai tirar a tristeza, Ele vai tirar a depressão, Ele vai tirar a angústia, Ele vai tirar esse sofrimento, esse espírito angustiado, porque o vinho, ele alegra o seu coração. Quando você começar a receber este óleo descendo sobre a sua cabeça, vai ser algo tremendo. Sabe o que vai acontecer? Essa tua cara carrancuda vai ser transformada numa cara feliz. O teu rosto vai reluzir. A glória do Senhor vai brilhar sobre você. Você não vai mais andar cabisbaixo, não vai mais andar de cara fechada. As pessoas já amanhã vão dizer o que é que aconteceu comigo, o que é que aconteceu contigo. Você vai poder dizer que você bebeu do vinho do Senhor, você tomou do cálice do azeite do Senhor, por isso o teu rosto é outro, teu coração é outro. E ali diz o que o pão faz, o que o pão faz, o que o pão faz, o que o trigo faz, fortalece o teu coração. Por isso eu declaro, você não vai mais desanimar, você não vai mais se sentir fraco, você não vai mais estar doente, porque o trigo, o pão, Jesus, Ele hoje fortalece o teu coração, Ele alegra com o vinho e também faz reluzir o teu rosto. Quem quer saborear desta mesa hoje, fica de pé no seu lugar, levanta a sua mão e fala: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Coma e beba da mesa do Senhor, coma e beba, ela está disponível para você, ela está disponível para a sua vida, ela está disponível hoje para a sua família. Hoje há pão em abundância, há vinho em abundância, hoje há azeite em abundância. Recebe hoje sobre a tua vida, recebe hoje pela tua vida, recebe hoje. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Hoje é tempo de se alimentar. Abre a tua boca e come, abre a tua boca e come, abre a tua boca e come. Hoje o Senhor prepara uma mesa diante dos teus inimigos. Hoje o Senhor prepara uma mesa em meio ao deserto para você. Ele é o Senhor que opera milagres e sobrenaturalmente Ele derrama no seu trigo, Ele derrama no seu vinho, Ele derrama no seu azeite. Receba, 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 receba em abundância, receba agora com fartura, receba agora sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe. Eu tenho certeza ainda, o grupo de louvor vai ministrar. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui, mudando condições de famílias inteiras. Deus está te tirando do opróbrio hoje. Tua vida financeira vai mudar. Você precisa entender hoje que esse é o tempo profético em que Deus marcou para tão simplesmente te banquetear. Por isso, quando o grupo de louvor estiver aqui ministrando, deixa o Senhor começar a liberar sobre você coisas profundas, tremendas. Talvez haja concertos que você tenha que fazer para que Ele seja o Senhor. Sim, talvez você precisa beber o cálice da libertação, talvez você precisa beber o cálice da santificação, talvez você ainda não tenha bebido como deve ser o cálice da redenção. E é por isso que o azeite não transbordou ainda. Porque lá no Antigo Testamento, o sacerdote tinha uma ordem de Deus. E quando recebia a oferta da culpa, ele passava o sangue na ponta da orelha direita, no polegar direito da mão, no polegar direito do pé da pessoa. E aí depois ele enchia a sua palma da mão esquerda com azeite. O sacerdote fazia isso.
E ele pegava do azeite e colocava exatamente no lugar aonde o sangue já havia sido posto. A unção só vem aonde o sangue de Jesus já está verdadeiramente colocado. Quem não tem um compromisso com o Senhor, porque é do sangue, ele fala nova aliança. É ali que vem o pacto. Não é com o crente meia boca. É quando o sangue realmente reveste, justifica, e a pessoa entende que ela é nova criatura em Cristo Jesus. Aí o sangue vem e toca. Lugar direito, fala de autoridade. Ouvidos, orelha, vai falar do ouvido que ouve a voz de Deus e obedece. A mão direita fala a respeito das tuas obras, que elas serão frutíferas e abençoadoras. Os teus pés também são ungidos, porque aonde você coloca a planta dos teus pés, ali te é dado. E isso fala de movimento. A igreja do Senhor não é estática, ela anda. E aí Deus, com o sangue, a oferta da culpa, o sacrifício, o cordeiro pascal, com o sangue nos purifica de todo pecado. Mas depois ele vem com azeite, ele nos unge com o seu Espírito Santo, para ouvir a sua voz, para realizar a sua obra e caminhar por essa terra. Por isso, enquanto o louvor vai ministrar, talvez você precisa fazer conserto. Talvez você precisa hoje abandonar algumas coisas, as decisões que você tomou. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém. A mesa está pronta, querido. A mesa está pronta. Só que essa mesa é profética. Come do pão, pratica a palavra. Bebe do vinho, faz o sangue de Cristo ser real na tua vida. E enche-te do Espírito Santo de Deus, que é o azeite. E talvez você estivesse à espera que eu colocasse as minhas mãos sobre a sua cabeça, eu chamasse você aqui à frente. Mas esta obra não é uma obra realizada por homens, é Deus quem faz em você. E ela acontece de dentro para fora. Você está disposto hoje de comer dessa mesa? Feche os seus olhos e fala: Senhor, eu quero comer dessa mesa.